Existe racismo na cultura pop? Vamos conversar sobre isso nesse programa. Começando mais um Outcast, eu sou César Monteiro. Muita gente me pergunta o que eu acho em relação ao racismo na cultura pop, se existe racismo na cultura pop. E eu resolvi fazer esse programa para bater esse papo com todo mundo, aproveitando aí que a gente está no calor do momento desse levante de consciência racial e as pessoas se dando conta do absurdo que é o racismo e a segregação. Por mais que muitos possam dizer que já não era sem tempo, eu acho que nunca é tarde. Ainda tem muito que se fazer, mas pelo menos temos mais pessoas conscientes da causa do que tínhamos há, 10 anos, 1 ano. Então, aqui no âmbito da cultura pop, eu posso dizer o seguinte: a gente tem que remontar lá na aurora do que a gente conhece hoje por cultura pop, que é o grande cinema americano, os quadrinhos, a TV. E essa cultura pop, ela vai surgir numa sociedade onde caucasianos brancos são a maioria, negros são ex-escravos e índios são selvagens. Estados Unidos, anos 40. Assim como a literatura clássica era eurocêntrica, então você vai ter filmes, quadrinhos que giram em torno da sociedade branca. Até porque quem produzia essa cultura pop eram homens brancos heterossexuais. Era mais do que natural que os heróis seguissem esse padrão. Aí, quando você tem uma população praticamente toda branca, as outras etnias são coadjuvantes. Até porque aquela sociedade branca não sabia muito sobre as outras etnias. E tudo aquilo que você desconhece ou vira vilão ou vira alívio cômico. E foi assim durante anos. Índios malvados, negros cômicos e latinos estereotipados. Alguns filmes que hoje são considerados exemplos pérfidos de racismo, como E o Vento Levou, de fato devem ser observados hoje, levando-se em conta a época em que foi produzido. Até porque, se você pegar E o Vento Levou, a nostalgia ali não está em cima da escravidão propriamente dita, mas do período. Aquele período em que o sul dos Estados Unidos era muito próspero. Ok, às custas de escravidão. Mas você tem exemplos assim imperdoáveis, como O Nascimento de uma Nação, que mostra membros da Ku Klux Klan sendo glorificados, o deplorável Canção do Sul, aquele filme da Disney que mistura live action com animação, que mostra aquele pai Tomás, ex-escravo, saudoso da época da escravidão, como se aquilo ali fosse uma coisa muito boa. Como até disse aí um certo responsável por uma certa fundação voltada para os interesses negros aqui no Brasil, mas isso é outra conversa. Essa animação foi banida do catálogo da Disney, não foi lançada em DVD, não foi lançada em Blu-ray e não está disponível no Disney Plus. E o que dizer também daqueles corvos do Dumbo, né? E reproduzindo todo um estereótipo do negro malandro do sul dos Estados Unidos. Aquilo ali realmente não tem como perdoar. Até agora eu tô falando do cinema, mas os quadrinhos também não eram santos, né? Os super-heróis da DC eram todos brancos e o Tintin tinha umas histórias bem questionáveis, como aquela em que ele vai pro Congo. Mas os anos se passaram. As mentes lentamente começaram a se abrir e nos anos 60 veio a Marvel com os X-Men. Os X-Men que nada mais são do que uma metáfora da luta dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E a Marvel não ficou só nos X-Men não. A Marvel criou personagens negros, super-heróis negros, como o Pantera Negra, o Luke Cage, o Falcão. Na televisão, onde os negros praticamente não existiam até esse momento dos anos 60, você tem Star Trek, que tinha a Tenente Uhura, uma personagem negra de destaque, com relevância na trama, não era uma figurante, não era uma secundária, e ela protagonizou o primeiro beijo interracial da história da televisão.
E isso aconteceu apenas um ano depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu acabar com as leis que eram contra o casamento interracial por lá. É uma daquelas provas de que Star Trek era de fato algo à frente do seu tempo. E na virada dos anos 60 para os 70 surge o cinema negro americano, chamado de Blaxploitation, que eu acho uma nomenclatura um pouco equivocada, porque ninguém estava sendo explorado ali. Muito pelo contrário, era um cinema de empoderamento, de afirmação. Mas mesmo com esse aparente avanço, os negros continuavam restritos a papéis de coadjuvante, alívio cômico, e quando eram protagonistas, eram sempre cômicos, como Eddie Murphy, Richard Pryor, Chris Rock, claro que todos talentosíssimos. O panorama de hoje realmente é bem mais favorável. Uma grande bilheteria recente, que foi Bad Boys 3, estrelada por dois negros, Will Smith e Martin Lawrence. A gente não é só negro, a gente é polícia também, a gente já vai parar pra se revistar. Você tem um fenômeno da cultura pop chamado Pantera Negra, dirigido por um negro, com um elenco majoritariamente negro, mas ainda temos escorregadelas como, por exemplo, Histórias Cruzadas e o vencedor do Oscar de 2019, Green Book, que são filmes que, embora tratem o racismo como algo condenável, no fim das contas, mostram a figura branca como salvadora. O que eu posso dizer é o seguinte: na cultura pop, as coisas melhoraram muito em relação à questão racial, mas ainda pode-se avançar muito. E esse avanço depende exclusivamente da conscientização coletiva. Bom, agora eu quero saber a sua opinião em relação ao racismo na cultura pop. Se você quer saber de mais alguma coisa, coloca aqui nos comentários, vamos continuar batendo esse papo. Se está chegando agora no canal, se inscreve, não esquece de ativar o sininho para ter as notificações. Segue a gente nas redes sociais, que tem coisa muito legal lá. E claro, deixa aquele like para fortalecer aqui o vídeo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.